A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso médio em teologia com o tema Ética Cristã. E hoje, propriamente dito, iremos dar início à ética cristã, porque na aula passada nós falamos um pouco sobre o princípio da ética, o que significa ética, moral, a diferença entre um e outro. Falamos um pouco sobre os filósofos, entramos um pouco sobre os tipos de ética, tudo de forma muito rápida e resumida, porque não queremos dar um tempo muito longo nos vídeos para não ser cansativo aos nossos irmãos. Mas o que mais foi legal na nossa aula passada foi sobre os dilemas da ética utilitarista. Você que não assistiu, dê lá uma olhadinha que você vai ver que está muito legal. Colocarei também, na verdade eu coloquei os vídeos também sobre os dilemas, são vídeos que é muito conhecido já, são vídeos, esse dilema que nós colocamos na aula passada, ele é muito antigo, mas é utilizado até hoje para mostrar qual é a reação do ser humano diante desses dilemas. A aula de hoje nós vamos iniciar falando sobre o que é ética cristã. Mas para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo. Estamos aqui com os nossos alunos que estudam à distância, isso mesmo, aproveitando o meu canal que se chama Crescendo com a Bíblia. Você que gosta desse tema, você que quer saber, é curioso saber um pouco mais sobre a Bíblia, esteja assistindo aqui os nossos vídeos, aperte aí no sininho para que todas as vezes que a gente postar você seja informado, dê um like, dê um joinha se você gostar, se inscreva também para que você possa estar sempre aqui nos acompanhando com as novidades das curiosidades bíblicas e também com as nossas aulas de teologia. Vamos começar? O que é ética cristã? Em resumo, é o conjunto de valores morais totais e unicamente baseados nas escrituras sagradas, pelo qual o homem deve regular sua conduta nesse mundo diante de Deus, do próximo e de si mesmo. Não é um conjunto de regras pelas quais o homem poderá chegar a Deus, mas é a norma de conduta pela qual poderá agradar a Deus, que já o redimiu. Então, quando eu sigo a ética cristã, que é um conjunto de valores morais, totais e unicamente baseados na Bíblia, quando eu os cumpro, eu não faço isso para me aproximar de Deus. Eu faço isso para agradar a Deus que me redimiu. Portanto, existe sim uma conduta que deve ser perseguida pelo ser humano, que é a conduta determinada por Deus, por Ele revelada em Sua palavra e que deve ser a nossa única regra de fé e prática. Ao contrário do que se diz no mundo, existe sim um padrão universal de conduta que independe de cultura, de época ou a vontade de cada ser humano. O padrão bíblico, o padrão estabelecido por Deus e revelado ao homem por sua palavra. Então, se você é um cristão e está acompanhando o nosso estudo, vai saber que existe sim um padrão ético, uma conduta ideal para o ser humano, que é a ética cristã. Diferente dos tipos de ética que nós já vimos, né, na aula passada, que muitas delas dizem que o homem é a medida de si mesmo, então tudo é relevante, tudo é independe, né? Tudo depende da situação, tudo depende da consequência, tudo vai depender da situação. Neste caso, você vai aprender e vai entender que para o cristão existe sim uma conduta ideal, existe sim uma forma que Deus espera daqueles que se dizem seus filhos. Existe um modo de vida, um modo de agir, uma moral que agrada a Deus. E está registrada nas escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Imagine se Deus exigisse um padrão de comportamento, se Deus exigisse uma conduta, uma moral de forma
perfeita, mas não nos ensinasse como seria, não dissesse o que o agradaria, não nos desse um manual, é isso mesmo, não nos desse um livro que nos diz como nós devemos nos comportar. Seria muito difícil de agradá-lo, não é? Mas graças a Deus, graças a Ele deixou sim um manual que nos diz qual deve ser o nosso comportamento. Por isso que a ética cristã tem como base a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No Novo Testamento existe um lugar na Bíblia, no Novo Testamento, onde estas regras, este princípio, está de forma ainda mais explícita. E é o nosso estudo de hoje. Nós vamos estudar a ética cristã no Sermão da Montanha. Eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia. Tudo que eu vou ler agora para vocês, eu vou colocar no PDF aí no grupo, para que você também possa acompanhar e possa ter essa meditação com você. E eu tenho certeza que vai lhe trazer um bem muito grande. Acompanhe também com a Bíblia. A ética cristã no Sermão da Montanha está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 7. E nós vamos seguir parte por parte dessa ética cristã, que diz assim: no início, primeiro ponto da ética cristã no Sermão da Montanha está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que diz assim: a ética da bem-aventurança do reino. Em que consiste o reino de Deus? Quais são as leis deste reino? Que tipo de pessoa pertence a esse reino? Com o propósito de responder a essas indagações e estabelecer o padrão de conduta dos cidadãos do reino, Jesus proferiu um discurso-chave, popularmente conhecido como o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Este sermão indica que a vida com Cristo requer, e essa é a parte principal, a substituição do nosso padrão de justiça pelo padrão de justiça de Deus. Através destas mensagens, Jesus nos trouxe os requisitos da cidadania celeste. Logo que você começa a leitura de Mateus capítulo 5, você já percebe que ele é bem diferente. Não parece seguir o padrão de justiça que nós estamos acostumados nesse mundo. Lá ele vai dizer que é feliz quem chora, é feliz quem é humilde, pobre de espírito, é feliz quem tem misericórdia, é feliz quem é perseguido, é feliz quem é caluniado. Tudo isso é contrário àquilo que nós entendemos por justiça. Mas é por isso que o ponto-chave aqui do padrão ético do reino de Deus é trocar, substituir o meu padrão de justiça e ética pelo padrão de justiça e ética de Deus. Vamos para o segundo ponto aqui do nosso, vamos dizer, da nossa ética cristã no Sermão da Montanha, está no capítulo 5, do versículo 13 ao 16, que tem como título Cristãos Relevantes no Mundo, ou seja, a ética dos cristãos relevantes no mundo. Dentre outras coisas, a vida cristã objetiva o testemunho diante da sociedade, demonstrando o nível de compromisso que o crente possui em relação a Deus e, sobretudo, a promoção de sua glória através das nossas boas atitudes. Ter vida cristã relevante não é uma simples opção para os crentes. É um imperativo, ou seja, uma ordem. Assim resplandeça a vossa luz. Através do Sermão do Monte, compreendemos que a genuína fé só pode ser demonstrada na prática dos ensinos e no amor de Cristo. Ou seja,
Eu quero que você leia, que você acompanhe a aula de hoje lendo a palavra de Deus, que você leia ali Mateus 5, do versículo 13 ao 16, que ele vai dizer: vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. Ou seja, onde um cristão estiver, junto ao seu testemunho, ele vai fazer a diferença, ele vai resplandecer e ele vai dar sabor aonde quer que ele esteja. E ele diz: assim resplandeça a vossa luz. Essa ordem demonstra que o cristão genuíno, ele deve viver na prática dos ensinos e no amor de Jesus. O terceiro, vamos ver? O padrão ético do reino de Deus. Está em Mateus 5, do 17 ao 20. Qual era a opinião de Jesus acerca da lei? O mestre deixou bem claro que viera para cumpri-la. O Senhor nunca desconsiderou o valor ético da lei. O tipo de lei que desconsiderou, o tipo de lei que Jesus condenou foi aquela que se baseava na visão dos fariseus. Qual era a visão dos fariseus? Uma lei que prezava a aparência e a formalidade em detrimento aos reais valores do interior dos homens. Jesus confirmou os ensinamentos morais do Antigo Testamento por serem eles uma revelação do próprio Deus. A ética, do ponto de vista divino, possui princípios morais imutáveis e é absoluta. O que esse texto aqui está dizendo, e eu quero que você acompanhe na Bíblia, a parte aqui que nós estamos meditando, é que Jesus não veio desfazer da lei, dos 5 primeiros livros, a Torá judaica, mas veio cumpri-la e mostrar a sua verdadeira interpretação. A sua verdadeira interpretação estava dentro do sentido real, que era a transformação de dentro para fora, não apenas na aparência. Agora, o padrão ético nos relacionamentos pessoais. Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao 26. A vida cristã não se resume apenas em nossa comunhão com Deus, mas também no relacionamento com nossos irmãos. Nos dias de Jesus, o senso de justiça baseava-se na retribuição do mal praticado, ou seja, retribuindo mal com mal, e na mesma medida. O mestre delineou o padrão do relacionamento com o próximo, colocando-o como um dos grandes pilares da vida cristã. Isto porque o modo de tratar o semelhante é o ponto de partida para demonstrar se o crente está ou não vivendo segundo o Evangelho. A forma que Jesus falou sobre a ética cristã dos relacionamentos pessoais era completamente diferente do que a lei e os fariseus estavam ali ensinando. Ele dizia: aquilo que eu não quero para mim, eu não devo fazer com o meu próximo. Aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo, é o que eu devo fazer para o meu próximo. Olha que mudança de padrão, hein? O padrão ético no comportamento sexual. Eita, até nisso vai falar? Sim. Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 32. O sexo foi dado por Deus como uma bênção a ser desfrutada no matrimônio. Entretanto, por causa do pecado, o homem desviado do padrão divino deturpou a bênção de Deus. Devemos guardar o nosso corpo de toda a impureza, lascívia e prostituição. A forma correta de o crente ter uma vida pura e santa em relação ao pecado sexual principia com a guarda da sua mente. É em Cristo que podemos repelir os pensamentos que geram pecado e ocupar a nossa mente com os princípios da palavra de Deus, que tem o poder de gerar vida e produzir ações positivas. Ou seja, antigamente, na época dos pais da igreja, tem um deles,
Não vou lembrar agora o nome dele, mas era um dos pais da igreja que ele acreditava que toda a questão sexual, do pecado sexual, estava nos órgãos sexuais. Então ele vai lá e corta o seu órgão sexual, achando que era dali que vinha o pecado sexual, quando na verdade, já na palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que o que contamina o homem é o que sai de dentro do homem, não é o que entra. Então, a sua mente precisa estar preenchida com coisas santas e puras. Se você deixar a sua mente ser dominada, ser preenchida por coisas que sejam maliciosas, impuras, é certeza que você irá pecar. A ética cristã e a palavra do cristão. Mateus capítulo 5, do 33 ao 37. Jesus condenou taxativamente a vulgarização dos juramentos para confirmar uma palavra dada a alguém, pois até o que é sagrado, que é o nome de Deus, por exemplo, naquele tempo era usado para confirmar situações normais e, em alguns casos, até comprometedoras. O que levaria o mestre a tocar nesse assunto? Podemos inferir duas razões: para que os crentes reflitam na responsabilidade e limitação de suas palavras e saibam quando deverão, com prudência, dizer sim ou não. O Senhor Jesus está dando um conselho, dizendo: só diga sim se for sim, só diga não se for não. O que passar disso é de procedência maligna. Não fique jurando para garantir sua palavra, mas tenha compromisso com a sua palavra. Seja um cristão ético na sua palavra. O padrão ético do relacionamento com os inimigos está em Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 48. O padrão divino sobre o relacionamento com os nossos desafetos começa com a renúncia. Nesse contexto, renúncia significa conter a reação imediata, da retribuição do mal pelo mal, tão comum entre os homens. Jesus também destacou em sua prédica a necessidade da imparcialidade, ou seja, fazer o bem a qualquer pessoa sem esperar qualquer recompensa. Então, primeiro ele diz que eu devo tratar bem o meu inimigo, que eu não devo devolver mal pelo mal. E quando eu for fazer o bem, que eu não devo ficar escolhendo a quem eu vou fazer o bem, como se eu estivesse ali fazendo uma troca de favores, mas que eu devesse ser imparcial também na minha bondade. Agora é o padrão do reino, né? O padrão ético da vida pessoal com Deus, o padrão ético do cristão na vida pessoal com Deus. Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 8 e também do versículo 16 ao 18. O mestre, na continuação do seu sermão, questionou a validade de determinados atos religiosos em público, exaltando as boas atitudes que apenas Deus pode ver. Em relação à solidariedade, à oração e ao jejum, Deus não se prende a formalidades nem às aparências, mas se importa com o que acontece no recôndito de cada pessoa, valorizando assim o relacionamento íntimo e particular entre o crente. O que o Senhor está ensinando aqui? Que não é ético você estar ali expondo para todo mundo, como ele fala, nas ruas, nas esquinas, que você tem um relacionamento com Deus. Porque Deus não está preocupado com formalidades. O que ele quer mesmo é valorizar esse relacionamento íntimo e particular entre ele e você. O padrão ético do uso dos bens materiais, padrão ético cristão. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 25 e também do versículo 31 ao 34, diz assim: Jesus sabia que o dinheiro pode influenciar negativamente as pessoas e também trazer muitos problemas para aqueles que só vivem em função dele.
Por que nos deixamos levar pela solicitude da vida? Seria a falta de confiança no Todo-Poderoso? Se, por um lado, a palavra de Deus desestimula o acúmulo de riquezas em virtude da pecaminosidade humana, por outro lado, aponta o caminho correto de se lidar com esta questão, que é estabelecer-se a prioridade correta, ou seja, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Veja que a Bíblia, mesmo ela dando o alerta com relação ao acúmulo de riqueza, ela ainda assim não diz que os ricos vão entrar no céu. Tem pessoas que os ricos vão para o inferno. Tem algumas pessoas que interpretam esse versículo diferente. O Senhor Jesus diz que é muito difícil, ele não diz que é impossível os ricos entrarem no reino de Deus. Mas ele mostra, a palavra de Deus, ela quer que você entenda o que é prioridade. Qual é a sua prioridade nos seus bens materiais, na sua riqueza? É o reino de Deus ou é o seu bel prazer? É nisso que você deve pensar. O padrão ético do reino de Deus na individualidade do cristão está em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Nesta parte do sermão, Jesus trata do poder que os homens têm de emitir juízos. Como fazem mau uso desse poder, visto que costumam olhar para os outros e esquecerem de si mesmos, Jesus ensinou aos discípulos que eles deveriam olhar para as suas próprias vidas antes de julgarem os outros e advertiu: com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, a individualidade do cristão é muito importante, mas eu preciso ter cuidado quando eu for emitir julgamento para com os outros. Eu devo primeiro olhar para mim. Por isso que ele diz: tira primeiro a trave do teu olho, para depois você ajudar o seu irmão com o cisco do olho dele. O padrão ético do reino de Deus na dependência divina está em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 12. Jesus mostra aos seus ouvintes a estratégia de como depender de Deus. Pedir, buscar, bater. Estas três formas demonstram como o cristão deve agir em relação às suas necessidades. Diferente dos padrões de dependência humanos, o homem, ao chegar à idade madura, vai buscar sua independência longe dos pais. O cristão, quanto mais amadurece em sua vida espiritual, mais dependente se torna de Deus. Olha que interessante. Lembra que lá no começo a gente falou sobre a troca de padrão? No padrão ético humano, quanto mais adulto este homem vai ficando, mais ele vai se tornando independente dos seus pais. Muitos até se afastam, vão morar distantes, porque eles querem ter esta independência. No caso do padrão ético cristão, de dependência de Deus, quanto mais maduros nós somos, espiritualmente, mais dependentes de Deus nós ficamos. Transparência da vida cristã, a ética cristã e a transparência da vida cristã. Isso está em Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Como o crente pode viver autenticamente o evangelho de Cristo? De que modo se manifesta a ética enganosa entre os crentes? Como identificar os verdadeiros cristãos? Nesta parte do sermão, o mestre enfatizou a existência de falsos profetas que podem até estar entre o povo de Deus. Todavia, apesar de serem hipócritas, vestidos de aparente religiosidade, astutos, usando linguagem enganadora e opressores, mantendo um jugo pesado sobre as pessoas, não conseguirão enganar por muito tempo, pois serão reconhecidos pelos seus frutos. A verdadeira ética se observa pela procedência, ou seja, boas obras, boas árvores.
e pela qualidade dos resultados, seus bons frutos, através da transparência nas relações e na vida cristã. Então, como é que eu consigo identificar quem é crente e quem não é? A ética cristã do Sermão do Monte, através da palavra de Jesus e o seu conselho, me dá uma dica, que é observar a procedência da árvore, se ela é uma árvore boa, e os resultados, né, a qualidade do fruto, se os frutos são bons. E com relação a isso, eu vou descobrir se a árvore é mesmo de Deus, uma árvore boa, pela qualidade dos seus frutos. E por último, para a gente encerrar essa nossa aula de ética cristã dentro do Sermão da Montanha, nós temos a última parte, que é o padrão ético de como tomar posse do reino de Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, e também versículo 21 ao 29. A busca do reino eterno deve ser o grande objetivo de nossas vidas. Ter interesse no reino implica tomar decisões, assumir princípios e buscar vivê-los aqui na terra. Compromisso que nem todos querem assumir. O Sermão do Monte se encerra com Jesus concluindo o seu discurso, dizendo que todo aquele que ouvir aquelas palavras, que as ouviram, e praticar, tomar a decisão, como está aqui, tomar a decisão de buscar o reino de Deus, de assumir os seus princípios, de vivê-los, ele iria comparar este homem a alguém, um homem sensato, um homem prudente, alguém que construiu sua casa sobre a rocha. Viriam os ventos, viriam as tempestades, as chuvas, o mar, mas nada derrubaria aquela casa, porque estaria construída, edificada sobre todos aqueles ensinamentos éticos cristãos. Mas se o indivíduo ouve tudo isso que eu falei, lê nas Escrituras esse sermão lindo do Senhor Jesus e ainda assim não pratica, não medita, não toma a decisão de andar conforme o padrão ético cristão, que é o padrão ético ideal para aqueles que amam a Cristo e querem um dia viver na glória com Ele, então esta pessoa pode ser comparada a alguém que é tolo e insensato, que está construindo a sua casa sobre areia, mas daqui a pouco virá o vento, virá a chuva e virá as ondas. Vai dar contra esta casa e grande será a sua queda. Que cristão você é? Um cristão que deseja e anseia andar dentro dos padrões bíblicos, éticos cristãos? Ou alguém que não se preocupa com nada, que basta frequentar a igreja que já está bom demais? Espero que quando aquele dia chegar, você possa ter mudado esse seu pensamento e ser verdadeiramente um cristão de verdade. Que Deus abençoe você, fique na paz. Se você gostou da aula de hoje, dê um like, se inscreva. Se você tem dúvidas, escreve aí nos comentários suas dúvidas. Se você não concorda com alguma coisa, também escreve. Se você é meu aluno, por favor, coloca também aqui e também no grupo as suas dúvidas, seus comentários. Se inscreve, ajuda o nosso canal a crescer, para que a gente possa espalhar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Vou colocar aí no nosso grupo o PDF desse Sermão do Monte e também mais algumas novidades para vocês. Que Deus abençoe, fiquem na paz.